Uma festa de 50 bilhões de reais com o seu dinheiro. Começa agora JBR News. O orçamento da União para o ano de 2025 foi, afinal, aprovado. Isso não é uma má notícia, porque o fato do orçamento não estar aprovado travava completamente a possibilidade de despesas do governo federal, enfim, o que acaba, de uma forma ou de outra, prejudicando todo o país. Enfim, foi aprovado, já estamos aí no final do mês de março, mas, enfim, depois de toda a confusão, afinal de contas, ele foi aprovado. Prevê 5,9 trilhões de reais para este ano. Como a gente precisa descontar o dinheiro que fica reservado para o refinanciamento da dívida pública, da dívida da União, o que sobra, então, como teto de despesas para o governo federal é 2,2 trilhões. Tem que retirar aí os valores que são aquelas chamadas despesas correntes, folha de pagamento, outras coisas que são aquelas despesas, enfim, que o governo precisa fazer sempre mesmo, né, para poder funcionar. O que sobra, de fato, para investimentos, ou seja, para novos gastos do governo, para fazer obras, etc., é 89 bilhões de reais. Esse é o valor que o orçamento reserva, enfim, para poder apostar aí, de alguma forma, no desenvolvimento do país, no crescimento do país. Desse valor, alguns números aí que são importantes, né? Você tem 60 bilhões para o chamado Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Essas obras importantes de fato que o governo prevê fazer. Mas é importante a gente lembrar que boa parte desses recursos aí para investimentos, na verdade, em vez de estarem na mão do Poder Executivo, vão estar na mão do Congresso Nacional, porque é dessa fatia que sai o dinheiro do orçamento destinado ao pagamento das chamadas emendas parlamentares. E o valor reservado para isso é nada menos que 50 bilhões de reais. Desses 50 bilhões de reais, em torno de 18 bilhões de reais é o dinheiro do orçamento das emendas de comissão, que eram justamente aquelas emendas que faziam parte do chamado orçamento secreto, ou seja, que boa parte não se sabia quem era o autor, para onde que o dinheiro ia, para aquilo o qual era destinado. Esse valor, corrigindo, eu tinha falado 18, na verdade é 11,5 bilhões de reais que saem dessas emendas de comissão. E aí é importante a gente entender o seguinte, quer dizer, esse dinheiro hoje não está na mão do Poder Executivo, esse dinheiro hoje está na mão do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é que resolve para onde vai destinar esse dinheiro. Boa parte ali da execução disso, ou seja, do gasto, depende sim do Poder Executivo, mas para onde vai é o Legislativo, é o Congresso, são os deputados e os senadores que vão determinar, enfim, para onde vai esse dinheiro. E aí a gente passa a ter uma situação que é um pouco distorcida. O Brasil é um regime presidencialista, mas com esse naco enorme de dinheiro na mão do Poder Legislativo, na mão do Parlamento. Então, quer dizer,
Muita gente discute a possibilidade de uma evolução no país, de sair do regime presidencialista para passar para um regime semipresidencialista, mas, na prática, o Brasil já está, de certa forma, um tanto quanto semipresidencialista, com a quantidade de recursos que hoje, na verdade, a destinação é do Congresso Nacional. E é uma destinação sem muita responsabilidade, porque a responsabilidade final recai sobre o governo, porque é o governo que faz a execução orçamentária, ou seja, o Congresso fica com os bônus de destinar esse dinheiro e fica sem os ônus, fica sem a responsabilidade final com relação a isso. E aí, boa parte desses recursos, especialmente desses recursos das chamadas emendas de comissão, hoje está na mão dos partidos do Centrão, de partidos que fazem oposição ao governo, ou seja, então não é, além de não determinar a destinação desses recursos, esses recursos, em boa parte, vão acabar atendendo a interesses da oposição e não interesses do governo. Por exemplo, a maior fatia desses recursos de comissão, que é a fatia da Comissão de Saúde da Câmara, que são 3,8 bilhões de reais, está na mão do PL, o principal partido de oposição. 1,18 bilhões, que é o dinheiro que vai para a integração nacional e desenvolvimento regional, e boa parte do dinheiro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, sai daí. 1,8 bilhão de reais está na mão do União Brasil, um partido que é meio barro, meio tijolo, embora tenha ministério, esteja na base do governo, parte desse partido não vota com o governo. Por exemplo, o senador Sérgio Moro, que é um senador de oposição, é do União Brasil. A Comissão de Esporte está com o PSD, que é um partido do Centrão, da base do governo, tem ali em torno de R$1 bilhão para gastar. Enfim, então, na verdade, você tem uma situação na qual o governo fica um pouco preso, porque essa destinação, ao longo do tempo, por uma série de mudanças aí que aconteceram, especialmente durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que abriu mão, em boa parte, da execução e da elaboração do orçamento para o Congresso, isso ficou na mão do Congresso e ocupou boa parte disso, que foi a grande queda de braço que fez o orçamento atrasar, que é a história do orçamento secreto. Uma história que ainda não está totalmente resolvida. Houve uma tentativa de acordo, um acordo feito entre o Supremo, entre o ministro Flávio Dino do Supremo, o Poder Executivo, né, o governo federal, e o Congresso, que é o Poder Legislativo, no sentido de criar regras que agora tornassem transparentes e rastreáveis a liberação dessas emendas. Mas a lei aprovada pelo Congresso deixou ainda algumas brechas, especialmente na destinação desse dinheiro das emendas de comissão, que ainda poderiam, de alguma forma, sair sem que se saiba quem é o autor e para onde foi esse dinheiro. Isso está de novo sendo questionado na Justiça, de novo sendo questionado no Supremo, por uma nova ação movida ali pelo PSOL. O ministro Flávio Dino já deu um prazo de 10 dias para explicações do governo federal e do Congresso Nacional sobre essas regras, para ter certeza de que vai haver transparência nessa destinação de recursos. E se essa certeza não acontecer, se o ministro Flávio Dino considerar que ainda há brecha para a manutenção, de certa forma, do chamado orçamento secreto, pode voltar a haver o rolo que houve no ano passado. Quer dizer, pode haver novo bloqueio de dinheiro orçamentário, pode haver uma nova queda de braço. Agora, o que ninguém consegue entender é porque o Congresso Nacional, ou boa parte do Congresso Nacional, fica querendo esconder o que faz com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro.
Enfim, é um escândalo aí, como a gente diz, que está latejando o tempo inteiro e vai acabar estourando de vez numa determinada hora. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação, deixando aqueles convites. O que você acha disso tudo? É assim que você gostaria de ver o seu dinheiro sendo gasto, o seu dinheiro sendo gasto no país? É dessa forma? Comenta aí que a gente gostaria de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um excelente fim de semana para todo mundo e até segunda-feira.